Salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Sistema. Aqui você acompanha as principais notícias do seu dia, sempre com a minha opinião e a visão sobre os fatos. O que acontece, rapaziada? Nesse vídeo aqui, você vai ver a reportagem do O Povo sobre o que tá acontecendo em relação à briga do iluministro ditador Xandão e o ex. Então, a gente vai tentar tirar um juízo de valor disso aí. Cara, deixe seu comentário se você gosta do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhuma atualização, pra você não ser manipulado por essa mídia porca militante. Então, bora partir pro vídeo, bora partir pra reportagem e vamos entender aí o que tá acontecendo. Estamos agora com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, do IBMEC de São Paulo. A gente continua na pauta internacional, vamos já falar sobre a volta ou não do X aqui no Brasil, mas por enquanto lá nos Estados Unidos, deputados aí estão se mobilizando contra o ministro Alexandre de Moraes. A briga escalou de uma tal maneira que tem uma galera lá fora já querendo alguma sanção pro Xandão. E, consequentemente, pro Brasil, sabe por quê? Porque no vislumbre ditatorial desse cara, você prejudicar duas empresas por causa de um cara, tá certo. O que a Starlink tem a ver com o Twitter, a não ser o link do Elon Musk? São dois CNPJs diferentes. Tem nada a ver uma empresa com a outra. Isso afugenta investimento. Isso afugenta investidor estrangeiro. Isso demonstra para o mundo o ato ditatorial do Xandão. Só isso. Se você concorda com essa afirmação, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você não concorda, deixa aqui também a sua opinião. A gente tá num país livre, a gente ainda pode discutir, né? Mesmo você sendo um esquerdopatinha com o cabresto defendendo o ditador, a gente pode trocar uma ideia ainda ou não. Vamos continuar. Apresentaram um projeto de lei para barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país. Dois parlamentares norte-americanos do Partido Republicano apresentaram na última terça-feira um projeto para barrar qualquer autoridade estrangeira que tenha ferido a primeira emenda da Constituição ao impedir o acesso irrestrito à liberdade de expressão para cidadãos americanos enquanto eles estejam nos Estados Unidos. A medida foi confeccionada como uma resposta às decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que teriam atingido pessoas com dupla nacionalidade, brasileira e norte-americana. O que tá acontecendo, velho? O Xandão, além de bloquear o ex, ele mandou como vítima, investigador, Ministério Público e juiz a plataforma banir um monte de perfil que ele julga que é, sei lá, o que passou pela cabeça dele no dia. Ele falou, não, esse cara aqui eu não quero não. Só que lá nos Estados Unidos eles têm uma constituição que eles prezam pela liberdade de expressão mesmo. Lá você pode falar o que você pensa. E se alguém não gostar, que busque os meios legais para isso. O que deveria ser aplicado aqui na Brazuela. Que agora com esse bandido descondenado de 9 dedos na presidência, não pode criticar esse ladrão descondenado e nem o iluministro, o Alexandre, porque ele é a lei. Ele acorda com tesão e é o que ele quiser e acabou. E a Constituição, pra quê? Se você concorda com isso, deixa aqui nos comentários. Se você discorda, deixa aqui nos comentários também. Então o que tá acontecendo é isso. O Brasil tá prestes a sofrer sanções internacionais por ações ditatoriais de um ministro do STF. É isso que tá acontecendo no Brasil, de verdade. Não no Brasil esquerdopata do cabresto. Essas decisões estão sob segredo de justiça, mas há suspeitas de que o magistrado tenha suspendido contas nas redes sociais de um grupo de brasileiros americanos que moram nos Estados Unidos. Caso o projeto apresentado na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos fosse aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Joe Biden, o despacho obrigaria os Estados Unidos a barrarem a entrada de Moraes no país ou então a deportá-lo de volta ao Brasil. O que está acontecendo? Então juntou congressistas americanos que defendem a primeira emenda deles lá, que é sobre liberdade de expressão,
E eles já estão se mobilizando para barrar não só o Xandão, mas qualquer ditador que atente contra a liberdade de expressão. Isso está incluindo o Brasil. Porque a gente está vivendo numa ditadura de toga. Apoiada por você, esquerdopatinha. Mas essa ditadura chega em você também. Ou você pode usar o X. E nem o VPN. Ele quis dar multa em VPN. Coisa que 90% das empresas usam para proteger dados. Porque um vislumbre ditatorial dele diz que eu não posso usar VPN. Porque ele só não quer que eu use. Porque eu vou usar o VPN só para acessar o X. Eu não posso usar VPN para me proteger e proteger os meus dados nessa rede. No país que é o primeiro do mundo em cyberataque. É só usar o Google aí, esquerdopatinha, se você discorda. Usa o Google aí. Usa o cérebro também um pouco. Isso é muito perigoso, pessoal. É muito perigoso o que o Xandão tá fazendo. O Brasil tá prestes a se igualar à Venezuela. Entendeu? Em relação à sanção. Por causa de um ditador de toga. Você concorda com isso? Você não concorda com isso? Escreve aqui nos comentários. Vamos entender, vamos dialogar. O projeto agora precisa passar pelo Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos. O colegiado funciona como uma espécie de comissão para a aplicação da lei nos tribunais federais norte-americanos. Então tá aí o risco de Alexandre de Moraes ser barrado, impedido de entrar nos Estados Unidos diante... Isso não vai se aplicar só a Alexandre de Moraes, tá? Os Estados Unidos, eles têm um lance muito forte em relação a isso aí, de liberdade de expressão. Isso é o início. Eles querem pegar um cara, que é o Xandão, como exemplo para formular a lei. Formulou a lei, se o cara faz parte de um governo, e o Xandão sim faz parte de um governo, entenda governo, país, tá? Não um descondenado de 9 dedos. O Xandão, ele representa o Estado brasileiro. Vai dar para os Estados Unidos a possibilidade de aplicar sanções a esse país. É isso que o Xandão tá fazendo. Isso impacta no quê? O jumento do Haddad, que não é economista, ele é só o pior prefeito da história de São Paulo, o prefeito Souvenir, e um bandido tanto quanto o Lula, ele vai ter que rebolar por quê? Vai afugentar investimento estrangeiro, porque nenhuma empresa vai querer investir no Brasil com essa insegurança jurídica. Nenhuma empresa de tecnologia vai vir pra cá, porque se alguém usar o X ou qualquer outra plataforma e fizer uma crítica e tiver dentro, ele vai banir tudo. E todas as empresas dos investidores que estão em volta. Olha que loucura isso. O que o Xandão tá fazendo é o seguinte. O cara tá dirigindo o carro dele, bate o carro ou atropela alguém. Ele vai lá e fecha a fábrica de carro. É isso. O que a fábrica de carro tem a ver com o cara que bateu o carro? É o que ele tá fazendo com o X. E aí, ele vai lá e fala assim, o carro tinha um pneu, eu vou pegar o dinheiro da fábrica de pneu também para cobrir a multa da fábrica de carro. Porque o acionista da fábrica de carro é o mesmo acionista da fábrica de pneu. Você tá entendendo onde chega a psicopatia desse ditador ou não? Precisa desenhar para você? Feio, né? Aí dessa interpretação de parlamentares do Partido Republicano de que ele está censurando pessoas com dupla nacionalidade brasileiros norte-americanos. Ainda no contexto internacional, a gente fala sobre outra guerra. Internacionalmente, o Brasil está se queimando por causa do ditador de toga. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não concorda. Se você acha que tá certo ou não. E lembrando você, se você gosta do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário para fortalecer o canal. Todo dia eu trago
as notícias e as informações para você. A minha opinião pra gente discutir, tentar entender e tirar um juízo de valor do que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Até a próxima, tamo juntão.